Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 252. Cumprindo promessas passadas. Porque ela não fez nada. Sasa colocou a dúvida na cabeça das 4 mulheres. Um momento de silêncio caiu entre as mulheres enquanto elas tentavam entender os pensamentos da deusa. Mas quem se importa? Skatash falou de repente, e ela conseguiu chamar a atenção das meninas. A mulher de cabelos longos e ruivos levantou a cabeça e olhou diretamente para as meninas. Quem se importa com os pensamentos de uma deusa? Ela falou com desdém no rosto. As meninas ficaram em silêncio. Você está perdendo o foco. Skatash continuou. O que você quer dizer? Natásia perguntou, tentando entender as intenções da mulher. Skatash ignorou a pergunta de Natásia e continuou. Não importa se ela o ajudou ou não, não importa nada. O que importa é que essa cadela está muito interessada nele. Os olhos de Skatash brilharam em vermelho sangue. Quem essa cadela pensava que era para correr atrás de seu discípulo? Ponto. Violette, Sasa e Natásia estreitaram os olhos quando ouviram o que Skatash disse. Ruby colocou a mão no queixo e pareceu pensar, isso é verdade. Lembrando que Victor disse sobre a mulher, Ruby não pôde deixar de concordar com a mãe. Victor mostrou um pequeno sorriso e ficou em silêncio o tempo todo. Para ele, a discussão e o debate das meninas eram como uma música tocada pelo melhor compositor do mundo. Ele realmente sentiu falta. Ele realmente gostava quando as garotas falavam sobre ele e o protegiam. Não foi por ego ou algo assim. Mas ele simplesmente adorou. Porque essa era a sua maneira de mostrar amor a ele. Embora Victor olhou para Skatash, vendo a mulher sentada na cadeira com as pernas cruzadas enquanto segurava um livro grosso nas mãos. Ele não podia deixar de pensar que ela era muito bonita. Seus olhos vermelhos sangue brilharam um pouco. Ele mediu a força dele de Skatash, e exatamente como esperava, ainda não é suficiente. Apesar de ter treinado 1 ano sem parar, ele não progrediu muito em potência, e sim progrediu mais em suas técnicas que se tornaram mais refinadas. Victor estava em um gargalo, e ele entendia que a natureza de um vampiro era uma regra inquebrável, e ele não podia quebrá-la. Acredite. Ele tentou, quase se matar no treino tem suas vantagens, mas ainda não é suficiente. Mas esse pensamento não deprimiu Victor. Na verdade, ele ficou mais animado em saber que ainda poderia ficar mais forte, e ao se lembrar da luta de Natásia, viu que ainda tinha várias maneiras de melhorar suas técnicas. E à medida que melhorasse sua técnica, melhoraria sua força, faria movimentos menos inúteis e se tornaria um guerreiro mais completo. Eu tenho que ser paciente. Sim, ele deve ter paciência e focar no que já tem. Precisava treinar o que já tinha para que um dia pudesse chegar ao nível da mulher à sua frente. Afinal, ela levou 2000 anos para chegar onde está hoje, e Victor deve passar pelo mesmo. Ele deve esperar 2000 anos para que seu corpo evolua naturalmente. Mas, como todos os adultos do século XXI, ele não queria esperar. 2000 anos é muito tempo. De fato, 2000 anos foi muito tempo desde que várias civilizações poderiam ascender e cair nesse meio tempo. Quem sabe? Talvez a Terra estivesse terminada 2000 anos no futuro. Por causa disso, Victor pensou em uma alternativa. Natalia. Precisamente falando. O poder de seu clã. Se um indivíduo tivesse a capacidade de fechar um mundo inteiro e desacelerar o tempo, ele definitivamente poderia fazer isso em pequena escala. O pensamento de Victor era criar uma sala onde o tempo passasse mais rápido para que seu corpo pudesse envelhecer e ele treinasse ao mesmo tempo. Mas isso é impossível, por enquanto. Afinal, pelo que Victor entendia, apenas Alexios tinha esse poder. Sua filha não. E Victor tinha 100% de certeza de que Alexios não o ajudaria. Por quê? Porque Alexios era um servo fiel. E assim, como suas empregadas, um servo fiel não ajudaria um possível inimigo da pessoa a quem eles serviam. Provavelmente, ele poderia me ajudar, mas eu teria que fazer um contrato ou algo que me proibisse de machucar Vlad ou alguém da família dele. E isso era algo que Victor não queria. Ele não queria ser acorrentado. O simples fato de não poder fazer algo que queria deixava um gosto ruim na boca. Então o que deveríamos fazer? Perguntou Violeta. E ouvindo a voz de Violeta ao lado dele, Victor acordou de seus pensamentos. Algo que você deveria ter feito há muito tempo. Skatash fechou o livro com um estrondo e falou com um grande sorriso no rosto. Trem. Ponto.
Um silêncio caiu sobre a sala, e todas as mulheres olharam para Katashi com expressões de surpresa. Porque há tudo uma questão de treinamento. Claro, eu vou treinar você. Ponto. Violette, Saz e até Natásia fizeram uma cara de irritada, já que não queriam treinar. Isso é uma boa ideia. Eu preciso de alguns ensinamentos de você, mãe. Os olhos de Ruby ficaram escuros como um buraco negro. Consegui acessar o formulário Contagem de Vampiros, mas ainda tenho problemas para controlar. Preciso de seus ensinamentos. Oh! Katashi olhou para a filha com um sorriso interessado. Ela viu o sorriso em seu rosto. Era um sorriso animado. Um sorriso como Victor. Katashi abriu a boca um pouco em choque e olhou para Victor. Victor. Sua voz saiu ameaçadora. Victor virou o rosto e começou a assobiar. O que você fez com a minha filha? Sua voz saiu sombria. Assobiar. Do que você está falando? Eu não fiz nada. Ele jogou inocente. Ponto. Katashi estreitou os olhos. E olhou para a filha. O que ele fez para você? Ela decidiu perguntar à vítima. Ruby não entendeu a pergunta, mas pensando que estava falando sobre como conseguiu acessar sua transformação, ela disse, não é grande coisa, ele só prometeu que se eu treinasse com ele, ele me recompensaria. Seu rosto ficou um pouco vermelho no final. Claro, a recompensa foi isso. Cultivo duplo, explore a cova do dragão, atravesse os topos das montanhas, etc. E todos eles entenderam isso claramente. Exceto por um. Que tipo de recompensa? Katashi perguntou com os olhos apertados. Sasa, Natásia e Violette olharam para Katashi com um rosto que dizia, puta, por favor. Você é mais velho que Jesus, como pode não entender a mensagem oculta? Você está de brincadeira? Bem. Seu rosto ficou mais vermelho. Gole. Ela engoliu em seco e pareceu reunir coragem. SSS. Ela mordeu a língua. E seu rosto ficou mais vermelho. Os olhos de Katashi escureceram quando ela finalmente entendeu. Victor usava o método da cenoura. Ruby o ajudava nos treinos. E ele a recompensava com algo que ela gostasse. Fez isso, seu bastardo. Você viciou minha filha. Katashi olhou para Victor, mas viu que o homem não estava em lugar algum. Seus olhos brilhavam vermelho sangue enquanto ela procurava por Victor e rapidamente o encontrou parado na porta. Victor. Seus olhos e seu rosto estavam escuros como um buraco negro. O sorriso de Victor cresceu. Ei, Katashi. Eu preciso resolver uma coisa. Quando eu voltar, eu vou treinar com você. O. Katashi estava interessado no que Victor ia dizer. Eu preciso dos seus ensinamentos. Ele exibiu um sorriso gentil. E eu quero passar um tempo sozinho com você. Eu senti sua falta. Todo o ímpeto de Katashi pareceu desaparecer com as folhas ao vento. Vejo você mais tarde, Katashi. Ele deu um pequeno sorriso, e seu corpo começou a ser coberto de relâmpagos. Estrondo. E num piscar de olhos, ele se foi, deixando para trás raios de luz. Um silêncio constrangedor caiu na sala enquanto as meninas olhavam para Katashi, que estava atordoado no lugar. Ela parecia uma aventureira que olhou nos olhos da medusa e ficou paralisada como pedra. Ele ficou melhor em lidar com os Katashi. Violette murmurou. E as meninas não podiam deixar de concordar com a mulher. Ah! Sasa de repente abriu os olhos. Natásia olhou para Sasa. O que foi, filha? Vamos segui-lo. É. Mas eu tenho que resolver os problemas do meu clã. Ela falou a verdade já que ela tinha acabado de deixar tudo nas mãos de Victoria alguns dias atrás. Quem se importa com o clã? Isso era realmente algo que uma herdeira deveria dizer? Violette perguntou com um olhar seco. Mas Sasa não parecia estar ouvindo, já que ela estava mais focada em seus pensamentos. Ruby olhou para Violette. Essas palavras vindo de você, isso é realmente irônico. Violette ficou em silêncio enquanto olhava para Ruby. Ela parecia que ia dizer algo para se defender. Eu posso contar quantas vezes você negligenciou o trabalho da herdeira para perseguir Victor. Ruby pegou um livro vermelho que tinha um cadeado estranho. Tenho tudo escrito aqui. Ruby abriu um pequeno sorriso. Violette olhou para Ruby com um rosto chocado. Por que você tem isso? Black. Tosse, quero dizer, se eu precisasse convencer um dos meus amigos a fazer algo por mim. Essa cadela. Ela definitivamente ia dizer chantagem, certo? Os olhos de Violette brilharam vermelho sangue.
Sasa se aproximou de sua mãe e falou em seu ouvido: nós podemos ficar sozinhos. Ela nem precisou terminar de dizer isso, pois Natásia entendia o que sua filha queria dizer. A mulher rapidamente se levantou da cama, as roupas começaram a ser criadas em seu corpo e ela olhou para a filha com faíscas de relâmpagos brilhando em seus olhos. Vamos lá. Ponto. O sorriso de Sasa cresceu. Rumble, rumble. As duas mulheres foram cobertas por raios e logo desapareceram. Por que eu não tenho esse poder? Eu poderia segui-los agora. Violette lamentou seu destino. Mulher, você literalmente tem o poder que todo vampiro adoraria ter. Violette olhou confusa para Ruby. De que poder você está falando? Você pode andar no sol, vadia. Você esqueceu? Ah! Mas isso é grande coisa. Violette não entendeu, dada sua preferência. Ela preferia ter um poder igual ao de Kaguya para poder perseguir Victor 24. Errado. 25 horas por dia, 8 dias por semana, 666 dias por ano. Ponto. O calendário não funciona assim. Ruby estreitou os olhos. Essas pessoas privilegiadas devem morrer. Ela realmente invejava o poder de Violette. Afinal, se ela tivesse o poder de andar ao sol, não precisaria usar aquele casaco sufocante e poderia resolver as coisas do mundo humano com mais facilidade. Isso é muito irônico vindo de você. Violette não perdeu a oportunidade de dar o toque de Ruby. Por quê? Você é filha de Skatashi e nasceu com 2 poderes. Vampiros estavam cuspindo sangue agora se ouviram o que você disse. Ruby começou a pensar no que Violette havia dito e acrescentou: isso realmente faz sentido. Todos eles têm a atitude de um jovem mestre de um romance de um Xia. É bem possível que tenham feito isso. Violette não entendeu nada do que Ruby disse, já que ela ainda não estava na cultura. Ponto. Victor parou no meio da sala da mansão Skatashi. Ele estava apenas vestindo calças. Victor, o que você está fazendo? Lacus perguntou com um olhar curioso. Victor olhou para Lacuzé, viu que ela estava acompanhada por Siena, Pepper, Opis e Eleanor. Ah, você veio em boa hora. Victor olhou para Eleanor. Mas eu não fui a lugar nenhum, fiquei preso aqui desde o início. Eleanor retrucou. Victor apontou para Eleanor. Você vem comigo para um lugar. Eleanor estreitou os olhos. Posso negar, sabe? Se você não for, eu roubo seu cavalo. Eu sei que ela parou fora da capital. Os olhos de Eleanor brilharam vermelho sangue. Tente roubar-lo de mim, apenas tente. Eu garanto que sua cabeça vai rolar no momento que você tocar meu cavalo. Ela era bastante protetora de seu cavalo. Oh! O sorriso de Victor cresceu, e ele começou a olhar para Eleanor. Victor está agindo como um hooligan. Pimenta murmurou. Mas ele não agiu sempre assim. Siena falou. Ponto. Claro que, não. Pepper demorou um pouco para responder. Normalmente, ele tem atitude de mãe, a diferença é que ele não é mãe, então pensamos que ele era um hooligan. Explicou Lacus. Os dois se entendiam agora. De repente. Boron. A porta da frente foi aberta. Ponto. O grupo olhou para a porta e viu uma mulher com longos cabelos negros e olhos violeta. Ela estava sendo acompanhada por outra mulher, que se parecia com ela. 2 princesas selvagens apareceram e trouxeram seus guardas. Office. G. O rosto de Opis se distorceu um pouco. O que você quer dizer com G? Hein? Opis se virou e ignorou sua irmã. Eu finalmente encontrei você. Você deveria ir para casa. Elizabeth exigiu Kotoaru. O rosto de Opis, por um momento, pareceu ficar mais maduro. As 2 irmãs olharam para Opis em choque e depois olharam para Victor. O que você ensinou a ela? Porque a culpa caiu sobre mim. Eu não fiz nada. Ele se sentiu injustificado, mas logo seu humor mudou, e ele olhou para os guardas com seu olhar vermelho sangue. Vocês todos esperam lá fora. Nós não seguimos. O líder da guarda queria dizer alguma coisa, mas Victor não deu a mínima. Eu disse. A voz de Victor começou a ficar mais escura, e ele ordenou com os olhos brilhando vermelho sangue. Vocês todos esperem lá fora. Os corpos dos guardas estremeceram um pouco. Eles sentiram um frio na espinha e, naquele exato segundo, eles perderam a consciência e se tornaram fantoches. Sim, mestre. Todos os guardas se viraram e saíram da mansão. Ponto. Um silêncio caiu sobre o local. Os rostos de Pepper e Lilith pareciam um pouco vermelhos, enquanto Elizabeth olhava para Victor com um pouco de medo que logo desapareceu. Ah, é legal.
Os olhos de Opis brilharam. Ela não sentiu medo, mas logo seu rosto ficou estranho. Legal, pai? Pai legal. Hein? Ela parecia estar tentando desvendar um mistério divino. Rumble, rumble. Natasia e Sasa apareceram ao lado de Victor. Ah, o grupo cresceu, Sasa disse. Você virá? Perguntou Victor. Nós não podemos. Os dois perguntaram ao mesmo tempo. Ele deu um sorrisinho gentil e disse, eu não disse isso. Os dois sorriram um pouco. Kaguya. Victor falou em voz alta, e logo uma sombra deixou o chão. Victor olhou nos olhos de Kaguya. Vou visitar o Big e aquela árvore estranha. Cuide da casa para mim. ... Você vai sozinho? Natasia e Sasa estarão comigo. E Eleanor também. Pelo menos leve uma empregada, mestre. Qual você sugere, Eve? Ela está muito instável esses dias. Ela precisa de sua atenção. ... Eu não percebi isso. Victor se sentiu mal por isso. Não há necessidade de se sentir assim, mestre. Sua cabeça estava cheia de treinamento e preocupação com suas esposas. É compreensível, mas não se esqueça de nós. Victor olhou sério para Kaguya. Isso nunca vai acontecer. Afinal, vocês são minhas lindas empregadas. ... Eu sei. Kaguya exibiu um pequeno sorriso. Durante todo o ano passado, Victor sempre prestou atenção nas empregadas domésticas. Era só quando estava perto de voltar para Nightingale que ele não olhava muito para elas, mas isso era compreensível. Lá sou eu. Kaguya estava lá para cuidar das empregadas também quando seu mestre estava muito ocupado. O grupo ficou em silêncio quando viram Victor olhando para Kaguya silenciosamente. Isso é estranho. Pimenta falou. Sim. Todos concordaram por motivos diferentes. Sabiam que ele estava falando com Kaguya, mas era de uma forma que não conseguiam entender. Apenas Elizabeth e Lilith não sabiam o que estava acontecendo e, por isso, concordaram com o que Pepper disse. Natasia olhou para isso com um pouco de inveja. Sasa e até suas empregadas tinham algo especial com Victor, só que ela e Skatashi não tinham nada. Isso foi injusto. As mulheres mais velhas também precisam de algo. Seus olhos brilharam com determinação enquanto ela parecia estar pensando em algo. Eu estou indo. Victor falou enquanto se virava e olhava para uma mulher. ... Eleanor sentiu um mau pressentimento quando viu os olhos de Victor. Tenha cuidado, mestre. Obrigado, minha empregada. Antes de Victor sair, Opis apareceu de repente ao lado dele e segurou a mão de Victor. Pai. Sangue. Faminto. Ela falou em um tom monótono, mas todos podiam entender suas intenções. O que? O mundo das duas irmãs parecia ter congelado, e elas olharam para Opis com um olhar chocado. Ele olhou para a garotinha em um tom gentil e disse. Eu volto rápido. Se você ainda estiver aqui, eu te dou meu sangue, ok? Hugo. Tudo bem. Rumble. Victor desapareceu, deixando rastros de relâmpagos para trás, e apareceu na frente de Eleanor enquanto levantava a mulher como uma princesa. Deixe-me ir. Não abra a boca nem grite. Você vai morder a língua. Rumble. Victor desapareceu novamente. Sim, ela foi sequestrada. Sienna falou. Espero que o mordomo dela não saiba disso. Ele vai ficar chateado. Lacus falou. Quem se importa? Victor também não parece se importar. Bem, sim. Lacus não pôde deixar de concordar com Pepper. Sasa e Natasia se entreolharam, e então... Rumble. Os dois seguiram Victor. As três irmãs e Kaguya olharam para as duas princesas. Eles vão explodir a qualquer momento. Kaguya previu, e ela rapidamente colocou as mãos nos ouvidos. As três irmãs imitaram o que Kaguya fez e esperaram. Veias começaram a pipocar na cabeça das duas irmãs quando viram o rosto de Opis, e elas gritaram. Alucard. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 253. Pepper não é um hooligan. Talvez. Hugo, você está gritando muito alto, princesas estúpidas. Violette desceu as escadas com Skatashi e Ruby. Se as coisas continuarem assim, Victor se tornará um novo tipo de divindade. As pessoas parecem gostar de gritar seu nome. Ruby pensou em voz alta ao se lembrar de Belial gritando o nome de Victor. Skatashi olhou para as duas princesas com olhos indiferentes,
Mas logo a mulher ignorou as duas mulheres e caminhou em direção às filhas. Lilith e Elizabeth olharam para Violette com um olhar irritado e disseram: "Olha o que ele fez com nossa irmã." Eles apontaram para o Pis. Violette e Ruby olharam para o Pis e viram a garotinha murmurando algo sobre estar com fome e querer sangue. "Ah! Você não sabia?" Violette fez uma cara estranha ao olhar para Elizabeth e disse: "Mas você não estava por perto quando ela bebeu o sangue de Victor." Lilith olhou para sua irmã. "Sim, eu estava lá, mas não esperava que aquela pequena gota de sangue a viciasse." Elizabeth justificou-se e continuou: "Achei que o Pis apenas o marcou. Não esperava esse resultado." "Ah!" Elizabeth apenas percebeu que ela estava falando bobagem. É. Lilith abriu a boca quando ouviu o que sua irmã disse. "Ela o marcou? Por que ela não contou a ninguém sobre isso?" Todas as meninas olharam para as duas irmãs com um olhar neutro. Violette estreitou os olhos. "Espere por alguns segundos." As duas irmãs olharam para Violette. "O que você quer dizer com Mark?" "Sim, isso parece ser importante, dadas as reações de vocês dois." Ruby continuou com um olhar frio. As duas irmãs ficaram em silêncio. A sala inteira estava envolvida em um silêncio constrangedor, e ninguém falou enquanto todos apenas observavam as duas irmãs. "Por que você insiste em ficar quieto? Explique-se." Violette exigiu. Ela não tinha paciência para coisas relacionadas a Victor e coisas que poderiam afetá-lo de alguma forma. O mesmo pode ser dito sobre Scatash e Ruby. Embora a dupla mãe e filha fosse um pouco diferente. Ruby cuidou de Victor como uma esposa preocupada, enquanto Scatash cuidou dele como seu discípulo tolo. Bem, Elizabeth não sabia o que dizer. Sendo a mais velha, Lily decidiu tomar a iniciativa. "Infelizmente, não podemos dizer isso, mesmo que quiséssemos." Lilith falou em um tom neutro e profissional e apontou para sua garganta. "Um contrato." Scatash falou em um tom neutro, mas por dentro, ela estava um pouco surpresa que aquele velho, que amava tanto suas filhas, fizesse uma coisa dessas. O que quer que seja esse Mark, é importante o suficiente para o velho fazer esse tipo de ato com suas filhas. Scatash pensou, e ela começou a ficar mais interessada no que era enquanto olhava para o Pis, que estava olhando para suas irmãs. Percebendo que alguém estava olhando para ela, o Pis olhou para Scatash com um olhar inocente. Ela não entendia por que Scatash estava olhando para ela daquele jeito, já que a única coisa que passava por sua cabeça agora era o tédio de ter que esperar Victor voltar. Mas eu não tenho que esperar. Ao ouvir sobre Mark, ela percebeu que também poderia seguir seu pai. Seus olhos brilhavam vermelho sangue, e ela começou a olhar ao redor como se estivesse procurando por algo. "Como posso dizer, nosso pai é bastante rigoroso com segredos de família." Lily respondeu no mesmo tom de voz. Elizabeth olhou para sua irmã mais nova e, vendo as ações que sua irmã mais nova estava fazendo, ela estreitou os olhos em suspeita. Ela definitivamente sabia o que eram aqueles movimentos estranhos. Ela está tentando fugir de novo. Ela acompanhou a Opis por muito tempo. Não a subestime. Ela rapidamente fez um movimento. Ela apareceu atrás de Opis e segurou a menina pelo seu vestido gótico. Ela parecia uma gata bebê que foi pega pela mãe pelo pescoço. Opis olhou para sua irmã com um olhar irritado. "Não faça isso." Ela falou em um tom severo. "Eu não ia fazer nada." Opis se sentiu injustiçada agora. Ela literalmente não fez nada. Ela definitivamente não estava planejando seguir Victor onde quer que ele fosse. Acredite nela. Ela é uma criança obediente. Não minta para mim. Elizabeth estreitou os olhos. Opis usou seu direito de permanecer em silêncio. Ela conhecia as regras da sociedade. Ninguém poderia forçá-la a dizer algo que ela não queria. E como filha mais nova do rei, ela tinha o direito de ser mimada. Ela tinha todo o direito de fazer o que quisesse. Esta é uma monarquia livre. Os olhos de Elizabeth se iluminaram um pouco e ela disse: "Estou com você há tempo suficiente para conhecer suas peculiaridades." Opis fez uma cara irritada e se virou. Ela vai ignorar sua irmã. Mulher irritante. Vendo o estado de Opis, agora, ela não pôde deixar de dizer: ela se tornou tão problemática desde que encontrou Victor. Vendo o estado de sua irmã mais nova, Lilith ficou surpresa novamente. Opis normalmente era uma criança obediente que ouvia a todos, e ela nunca tinha ouvido falar de nenhum problema que Opis causasse. Afinal,
Ela geralmente ficava dentro de seu castelo e não fazia nada. Apenas, ocasionalmente Lilith ouvia que Opis fugia para explorar a cidade, mas isso era normal. Ela é uma criança, ela deve se sentir sufocada por estar em um castelo sozinha com apenas empregadas domésticas. Era por causa de sua peculiaridade que ninguém podia tocá-la sem ficar encantado por sua beleza sobrenatural. Ela vivia sem nenhum contato com seus irmãos mais velhos, e seu próprio pai não prestava atenção. Padre. Ele é um homem estúpido às vezes. Lilith sabia a verdade que Vlad observava seus filhos de longe, mas para uma criança, ela não queria seus pais longe, mas perto deles. Quando Opis fugiu pela primeira vez, Elizabeth, que só recentemente era considerada a filha mais nova do rei, começou a passar mais tempo com Opis. Por isso, de todos os irmãos, Elizabeth era a que mais conhecia Opis. Este marcou o que quer que seja, vocês não podem me contar sobre isso. Ruby perguntou de repente enquanto olhava para Lilith. Lilith olhou para Ruby e respondeu, não podemos, como você sabe, o contrato é absoluto. Ruby e Violette estreitam um pouco os olhos. Você não precisa ser tão cauteloso. Lilith disse. Ah? Por que não? Ruby começou a questionar Lilith. A coisa que Opis fez com Victor não é prejudicial para o próprio homem, de certa forma, é uma benção. Eu até sinto um pouco de inveja disso. Lilith foi honesta. Ponto. Ruby, Violette e Scatasha estreitaram os olhos. O que você quer dizer com bênção? Scatasha foi quem perguntou desta vez. Eu não posso dizer. Lilith fez uma cara dura. Ela não gostou da aparência de Scatasha, e seu olhar causou arrepios na espinha. Mas saiba que não é uma coisa ruim. E talvez isso ajude a Opis com o passar do tempo também. Talvez no futuro ela possa ser uma garota normal. Lilith terminou de falar com um tom gentil enquanto olhava para Opis. Lilith não sabia quem era a mãe de Opis, mas sabia de algo. Quando Opis apareceu nas mãos de Vlad e quando ela era apenas um bebê, o poder que emanava de seu corpo era aterrorizante. Apesar de ser um bebê, ela colocou medo em um vampiro de 500 anos. Ela sempre foi um monstrinho. TSK. Os três estalaram a língua ao mesmo tempo. Eles não gostavam, não sabiam de nada. De qualquer forma, onde está a cadela do oeste? Violette perguntou às três irmãs que estavam caladas como forma de mudar de assunto ou ela fez isso porque seu humor piorou. Foda-se. Pepper foi a primeira a reagir quando olhou em volta e percebeu que Kaguya havia desaparecido. Onde ela foi? E como ela vai explicar o que aconteceu com essas três mulheres? O cérebro de Pepper começou a girar e ela teve uma ideia magnífica. Lacus, você diz a eles. Ela jogou toda a bomba em sua irmã mais velha. É? Lacus ficou sem palavras com a atitude de Pepper. Ela sabia que Violette perguntou às três irmãs, e Pepper sendo mais falante das três, caiu nos olhos das mulheres, mas ela não poderia ser mais discreto. Bem, Siena, como uma salvadora das irmãs, começou a falar. Victor sequestrou Eleanor. Mas ela explicou da pior maneira possível. Ponto. Os rostos de Ruby e Violette se estreitaram. Estou surpreso que vocês não ouviram Victor e Eleanor discutirem. Ele estava, literalmente agindo como um hooligan. Scatasha estreitou os olhos. Esta não é uma atitude digna da minha disciple. Ela parecia que ia dizer algo, mas foi interrompida por Siena. Você sabe como é, ele puxou as manias da minha mãe. Siena casualmente culpou Scatasha. Scatasha abriu a boca um pouco em choque. Violette e Ruby olharam para Scatasha com um olhar seco. No final, como sempre, foi tudo culpa dos ensinamentos de Scatasha, essa mulher. Violette e Ruby sentiram um pouco de dor de cabeça, e se arrependeram muito de não terem impedido a mulher de levá-lo ao treino. Ponto. Não que eles pudessem impedi-la de alguma forma. Sim. Pepper parecia animada por algum motivo. Ele literalmente apareceu aqui e disse. Ela se levantou do sofá e apontou para Siena. Você vem comigo, para um lugar. Ela imitou perfeitamente a expressão de Victor. Ponto. Um silêncio constrangedor caiu sobre o local. O silêncio durou alguns segundos, e então esse silêncio foi quebrado por Opis. Pai. Ela sentiu que Pepper era muito parecido com seu pai agora, embora a aura de Pepper fosse muito menos dominadora do que a de seu pai. O rosto de Pepper voltou ao normal, e ela disse em um tom inocente, ele era muito parecido com minha mãe quando ela queria alguma coisa. Ponto. Todas as mulheres olharam para Scatasha. A mulher se defendeu, bem, eu ensinei certo,
Se ele quer alguma coisa, ele deve pegar o que quer que seja. Como esperado do meu discípulo tolo. Ela deu um pequeno sorriso e disse, ele aprendeu bem. Todos sentiram vontade de suspirar agora. Pergunta, por que você não nos ensinou isso também? Siena falou enquanto levantava a mão como se fosse uma criança pedindo conhecimento ao professor. Scatache olhou estranhamente para Siena, mas eu não tive que ensinar isso. Afinal, você já tinha essa atitude desde o início. Scatache falou. Desta vez foram Ruby, Siena, Lacuse e Pepper que ficaram surpresas. Espere. Pepper começou a suar frio. Eu não tenho a atitude de um hooligan. Eu não sou esse tipo de pessoa. Siena tocou o queixo e começou a falar. Recentemente tive que resolver um problema com os vampiros no Japão. Você foi a uma loja de mangás e, aparentemente, estava vendendo a edição limitada de Oni Bikini. Você queria comprar, mas o vendedor não quis vendê-lo e, no final, você usou seu charme, e pegou o produto e foi embora sem pagar. Todos olharam para Pepper com um olhar surpreso, exceto Scatache, que abriu um pequeno sorriso orgulhoso, viu? Eu não precisava ensinar nada. Mas, era uma edição limitada, e eles não queriam me vender. Eu até ofereci 10x o preço inicial. Ela tentou se justificar, mas apenas afundou no buraco que ela mesma criou. Vendo o olhar que todos estavam dando a ela, sua bochecha cresceu como um esquilo, e ela apontou para Lacuse. Lacuse, quando ela foi ao I9, um evento de jogos, ela literalmente pegou todos os jogos exclusivos hipnotizando os funcionários. Que diabos, Pepper? Você prometeu manter isso em segredo. Lacuse se sentiu traído agora. Se eu vou cair, vou levar todo mundo comigo. Porque ela está rindo, como Victor. Ele é uma má influência, você sabe. Ela de repente olhou para Siena, e ela ia dizer alguma coisa, mas no final, ela desistiu e disse, bem, Siena é Siena, certo? Ela não tinha muito a dizer sobre sua irmã mais velha. Afinal, das 3 irmãs, ela era mais autoritária e fazia o que queria. O que você quer dizer com isso? Siena estreitou os olhos em aborrecimento. Ela quis dizer que você tem sido uma vadia desde o início. Violette não perdeu uma oportunidade de causar o caos. Os olhos de Siena não eram bonitos. Irmã, você literalmente trata todos que não são vampiros como gado, que devem fazer o que você ordena. Ruby explicou. Siena olhou para Ruby com um olhar injustificado. Ela não é assim. Talvez. No final, todos os vampiros são iguais, todos são autoritários. Lilith falou, o que quer que as meninas dissessem seria algo que ela faria se realmente quisesse alguma coisa. Ei, eu não sou uma vadia. Eu pelo menos pago pelas coisas que compro. Às vezes. Pepper murmurou no final. Pepper, pare. Você só está afundando ainda mais. Ruby face palmada. Eca. Pepper fez beicinho e sentou-se no sofá novamente, parecendo bem deprimido. Cadela. De repente, todos ouviram a voz de Opis. Os olhos de Elizabeth brilharam vermelho sangue. Você está ensinando palavrões a Opis. Ela olhou para as garotas que falavam palavrões, incluindo sua irmã. Eu também. Irmã, o que você vai fazer se nossa pequena Opis se tornar como Violette? Ei, vadia. Se você tem um problema comigo, por que não diz na minha cara, hein? Vamos resolver isso lá fora. O ar ao redor de Violette começou a ficar mais quente. Viu? Ela é a imagem perfeita de uma delinquente. Elizabeth olhou para a irmã. Lilith imaginou Opis se tornando como Violette, e logo seu rosto escureceu. Não era uma imagem bonita. Elizabeth olhou para Violette novamente, e linguagem. Linguagem, meu. Tapa. Ruby bateu na cabeça de Violette. Pare. Veias começaram a pipocar na cabeça de Violette quando ela olhou para cima e disse, o que é que foi isso? Ela estava pronta para atacar Ruby a qualquer momento. Você deve aprender a se controlar um pouco. Quando você tem uma filha, você não pode ensiná-la esses palavrões. De filha. Toda a raiva de Violette desapareceu quando ela ouviu a palavra filha quando ela começou a imaginar uma versão minúscula de si mesma gritando, mamãe e papai. Gole. Ela engoliu em seco, por alguma razão esse pensamento não parecia ruim para ela. Filha. Filha. A voz de Violette estava misturada com a de Scatache. As 3 irmãs olharam para Scatache. Merda.
Eles não podiam deixar de falar ao mesmo tempo quando viram o estado de sua mãe. Ela não está planejando adotar outra filha, certo? Ou pior, ela não está pensando em ter outra filha, certo? Os três pensaram ao mesmo tempo. Siena olhou para Ruby e disse, isto é culpa sua. É? Ruby não entendeu a acusação repentina. Olhar. Siena apontou para Scatachi. Ruby e todas as mulheres olharam para onde Siena estava apontando e viram Scatachi, que parecia estar em outra dimensão. Ela estava completamente perdida em seus pensamentos. Ah! Ruby entendeu agora. Ela só podia dizer uma coisa, porra. Linguagem. Elizabeth voltou a falar com severidade como uma professora. Veias estalaram nas cabeças de Siena, Ruby, Lacuse e Pepper, e logo as garotas falaram ao mesmo tempo, cala a boca. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza